Pessoal, como é que tá todo mundo, tá? Vamos começar nosso terceiro bimestre. Vamos agora preparando as atividades, vamos começar os conteúdos, tá? E nós vamos fazer agora a Revolução Industrial. Vamos estudar a Revolução Industrial, espero em 2 aulas a gente consiga passar, né? Em 4 aulas, essa aula agora e depois uma outra semana que vem, para a gente poder entrar nas próximas matérias, que é o Brasil Império. Muito importante a gente poder tá aprendendo. Bacana? Então vamos lá, pessoal. Olá, galera. Tudo bem com vocês? Pois é, pessoal. Nós estamos aqui agora com com esse segundo semestre. Nós vamos estar, então, trabalhando, né, com vocês a Revolução Industrial, tá? E vamos... como se diz, vamos concentrar, vamos prestar atenção. Agora, a gente não sabe se vai voltar, tá? Então agora concentre, pessoal, no que a gente tem que fazer, no que você tem que fazer, faça as atividades, pergunte os professores, não brinca, pessoal. Primeiro semestre a galera levou muito no bico, né? Esse semestre não faz isso não, vamos pôr o 12, tá? E pra gente não poder ter problemas, tá bom? Então, se concentre, vamos fazer as atividades e vamos lá. Vem comigo, pessoal. Só a Revolução Industrial, né, é muito importante, é algo que transformou o mundo. Nós vimos as coisas que transformaram o mundo. Uma foi o Iluminismo, que transformou as mentes. Revolução Francesa, que transforma a política, né, e também a sociedade. Revolução Industrial, que vai transformar a sociedade e o modo de produção. E isso fez toda a diferença. Nada mudou tão rápido no mundo como isso. A gente viu algumas mudanças. Vamos lá para vocês perceberem algumas mudanças que ocorreu. Nós tivemos mudanças muito importantes quando foi a Revolução Agrícola, nós aprendemos isso no ano passado, quando o homem aprendeu a domesticar a natureza. De que forma? Vamos voltar a falar comigo aqui. Quando o homem aprendeu a domesticar a natureza. De que forma? O homem aprendeu a plantar e a criar animais. Nisso nós evoluímos demais, pessoal. Ocupamos o planeta e evoluiu o mundo. E aí o homem ficou usando como modo de energia a força muscular, né? Lógico, algumas ferramentas manuais, algumas indústrias artesanais, foi passando para a indústria manufatureira e tal, foi havendo transformações. Vamos colocar uma transformação também que a gente já estudou, tá? Inclusive o ano passado também, que foi uma transição, tá? Que é o quê? O homem passa a escrever. A escrita transforma o homem, tá? E ele começa a criar o Estado, tá? Aí tem governos, povo, território e cria o Estado, certo? E isso vai começar a transformar o mundo, tudo no mundo todo, né? E aí vamos indo, nós vamos ter na Europa, né? O Império Romano vai fazer o direito, a república, os gregos vão fazer a democracia e tal. Há muitas transformações, mas quando o Império Romano cai, o mundo transforma de novo. Nós vamos entrar no período da Idade Média, no qual a gente estudou. Durante o período da Idade Média, logo a Idade Média cai. Ela vai cair já no final, por quê? O comércio, tá? Algumas manufaturas, que era indústria manufatureira, né? Não é maquinofatura igual aqui, né? E vai ter o Estado absolutista. E aí nós vamos entrar na Idade de Comércios, né? No capitalismo, já vai entrar no capitalismo mesmo, no qual o comércio começa a surgir, o comércio é o grande trunfo, vai haver todo aquele... as colônias, você vai distribuir isso, distribuir aquilo, você compra aqui, vende ali e tal. E nisso vai haver uma transformação no mundo, vai haver o capitalismo, vai se acender. O capitalismo comercial, no qual eu compro ali e vendo ali, eu começo a acumular riquezas. Já vai chegando um certo tempo, isso já vai ficando obsoleto. Por quê? O sistema absolutista não ajudava tanto a burguesia. A burguesia, os industriais, os banqueiros, os grandes comerciantes, tá? Eles fizeram várias transformações. A gente viu a revolução religiosa, né? A reforma protestante, né? As questões comerciais e várias outras coisas. E aí o que aconteceu, galera? Presta atenção. Vai chegando no século XVIII, começa a haver alteração. Tá? E aí vai ter o iluminismo, lembra? Que os homens passou a pensar o quê? Nós somos iguais, quem deve cuidar da economia é o povo, né? O comerciante, a burguesia, não o rei ficar interferindo. E aí começou toda aquela conversa que a gente já teve
no semestre passado, né? E aí vai passando. Quando é fé, nós vamos ter a Revolução Francesa, tá? O que aconteceu? O povo derruba o absolutismo, né? Cria um sistema no qual vai beneficiar a burguesia, tá? No qual vai ter direitos iguais, acaba com os 3 estados, acaba com o privilégio da nobreza, né? E isso tudo está gerando no mundo algo fantástico. Nisso, então, a Inglaterra já tinha feito a sua Revolução Francesa, entre aspas, né, que ela fez as revoluções inglesas, já no século XVII. Quando dá no metade do século XVIII, a Inglaterra começa, tá, a montar um novo sistema de economia. E esse novo sistema é o quê? Nada mais, nada menos que uma revolução industrial. E isso vai alterar o mundo. Vamos lá, galera, presta atenção, vem comigo. Foca aí, pessoal. Vamos lá, deixa eu clicar aqui. Não quis ir não, vamos aqui. Isso. Pessoal, isso aqui são as fases da Revolução Industrial. Não vai ser nessa aula que a gente vai trabalhar isso aqui, não. A gente vai trabalhar numa outra aula, tá? Na próxima aula a gente vai trabalhar isso aqui. Mas olha só que loucura, tá? Vamos ver para vocês verem que massa que é isso aqui. Olha só que loucura. Deixa eu ver se eu tiro meu webcam aqui. Mas não tirou eu, não. Mas vamos lá. Presta atenção aqui, ó. Nós vamos ter a indústria 1.0, que é o quê? Essa que nós vamos ver já na próxima aula. Mecanização, tear e força a vapor. Só a primeira fase, tá? Que a Inglaterra que vai inventar. Isso foi fantástico. Vou resumir rapidão aqui para vocês poderem entender. Até aqui, o que nós usávamos como força motriz? Músculo humano e de cavalo, de bicho, de boi. A energia que movia era a energia muscular. Criamos pirâmide do Egito, todo o Império Romano, estradas, tudo, aqueduto, né? Navios, tudo que você pensar era o quê? Força motriz. Serrávamos, né? Fazíamos serra. Muita gente usava o quê? O vento nos moinhos, tá? Para triturar alimentos desde a Idade Média. E o vento nas caravelas e nos barcos. De resto, era tudo no braço e muscular. E aí, o invento, os gregos já tinham visto isso já, galera. Os gregos já tinham dado essa ideia já da energia a vapor, mas eles nunca pegaram e colocaram. Por quê? Não havia, no momento, o que poderia fazer isso. E aí eles inventaram a força motriz, a força hidráulica, a vapor, né? Aquela força de vapor, assim que o trem vai, a água expande, né? Nós temos 3 estados físicos, o estado sólido, líquido e gasoso. Quando ela está em estado sólido, ela tem menos espaço. Quando ela está em estado líquido, ela aumenta o espaço. Quando ela está em estado gasoso, ela aumenta mais o espaço, né? Então, o que aconteceu? O aquecimento da água dentro de um lugar onde o espaço vai ficar comprimido, ela vai ter que ter uma área de escape. Essa área de escape vai ficar fazendo com que mova a energia. Fantástico, inteligentíssimo. Bom, depois nós vamos ter a indústria 2.0, que já é a segunda revolução industrial. Produção em escala, né? Porque como em escala? Escala muito grande, eu vou produzir muito para o consumo, tá? Agora o que eu preciso é que o povo consuma. Então em grande escala que eu vou estar produzindo. Linha de montagem. Agora, ao invés de uma pessoa produzir, não. Agora uma pessoa produz parte daquilo. E aí eu vou fazendo uma linha de montagem muito mais rápido. Vão inventar a eletricidade, tá? A força elétrica, que aí a gente vai ver o Tesla e tal. Vocês vão ver que a energia deixa de ser vapor para mover energia elétrica. Inclusive o que nós estamos fazendo aqui é com energia elétrica, tá? Energia elétrica. E a energia de combustão interna, que é os carros. Aí começa a inventar o motor a diesel, o motor a gasolina e tal, e vai embora. Vai dar outro nível para as coisas. Os navios agora não é mais a vapor, agora é navio a óleo diesel que produz. Os trens deixam de ser trens a vapor, passa a produzir um trem. Os trens, eles são movidos, sabe que jeito? Eles têm uns motor a diesel que alimenta os motores elétricos, que levam os trens para baixo e para cima, os trens modernos, viu, pessoal? E aí vai tudo isso. O que mais é aqui a linha de montagem, a linha de produção, Taylorismo e Fordismo.
Nós vamos ter depois a terceira revolução industrial, a indústria 3.0, que vai começar a ter automação. O que é automação? Passa a máquina a incorporar parte, os computadores a incorporar parte da máquina, né? Igual está aqui, eu estou aqui, ó, digitando e estou usando uma máquina para dar aula para vocês. Você programa algo na máquina, a máquina faz. Vocês trabalham em indústria, vocês veem. A indústria, as máquinas têm automação, tá? Tem os painéis de controle, tem tudo ali na qual você automatiza. Diminui a quantidade de mão de obra, igual os robôs nas fábricas de automóveis, que faz a solda perfeitinha, aqueles robôs e tudo mais. A robótica, né, que é o que eu estou falando, os robôs já fazem, já produzem, já mexem, já um monte de coisa é robótica, né? A gente chega aí em locais onde quem te atende é um robô, né, que você conversa. Muitas vezes você vai comprar pela internet, é um programa de computador que está te atendendo, você nem vê o cara. Você compra, ele mesmo gera o pedido, ele passa lá para o local de expedição, vai ter só uma pessoa para saber o que é para levar até o correio. O resto, chega na sua casa, você nem sabe com quem você comprou e acha que você está comprando de alguém, né? E não, você está simplesmente conversando com um programa de computador. Né? Então a robótica passa a usar os computadores. Pessoal, se você for na banquinha do Paraguai, o cara tem um computador para gerenciar as suas coisas. A internet e os eletrônicos, né? Tudo isso passa a fazer parte do nosso mundo, que nós estamos aqui. Agora nós estamos indo para um outro sistema muito mais avançado. É a nova indústria. Está surgindo aí, né? A gente está vendo aí o 5G surgindo, uma briga do caramba, os Estados Unidos brigando com a China e tal e tal. Tudo isso está rolando agora, né? Sistemas cibernéticos, né? Internet das coisas, redes de inteligência artificial, que está passando a dominar tudo, tá? Os celulares é uma inteligência artificial. Hoje você não faz nada que não seja envolvido um celular, um smartphone. Vocês vão assistir essa aula por um smartphone. Vocês estão podendo fazer essa aula porque existe um robô, né? Tipo um sistema cibernético, um robô que está ali captando tudo isso e passando para você. Não é uma pessoa, agora é tudo um programa. Nós estamos dentro desse sistema, começamos a entrar dentro dele e agora, de agora para frente, vai estar dentro disso. Cada vez mais esse avanço, pessoal. Então nós temos já entrando nessa onda nova, tá bom? Vamos lá então. Vocês poderem entender. Aí nós temos também um esqueminha aqui, pessoal. Deixa eu beber uma água aqui. Nós temos um esqueminha aqui da Revolução Industrial, tá? Muito rápido. Pioneirismo inglês, né? Quem começa? Pioneiro é aquele que chega primeiro, tá? Quem chegou? A Inglaterra. Ascensão política da burguesia, conforme a gente falou, século de acumulação de capital e invenção da máquina a vapor. O que aconteceu? Os ingleses, eles tinham uma produção em larga escala, já tinham uma manufatura muito forte, que já produzia produtos de lã, já vendia para o mundo. Tinha um grande mercado consumidor, né, que eram as colônias. Tinham a marinha mercante terrivelmente grande. Então, quando eles aumentaram a escala de produção, quando eles aumentaram a produção com a máquina a vapor, eles então explodiu para o mundo inteiro. Puf! E aí, pronto, os produtos foram mais baratos e melhores. E aí eles viraram a oficina do mundo e a Revolução Industrial mandou embora. E a gente vai falar isso depois. Expansão, primeira fase, Inglaterra até a França, né? O uso do carvão. Segunda fase, Europa, Estados Unidos, Japão, petróleo, né? Terceira fase, mundo, tecnologias de massa. Nós já estamos na quarta fase, que a gente já falou um pouquinho sobre isso. Nós vamos ter também nesse período da segunda fase o neocolonialismo, vamos voltar a colonizar. O método de produção mais eficiente, mercadoria mais barata, estímulo ao consumo. Então agora passa a galera a ter o consumo. Hoje em dia, nessa indústria 4.0, hoje ela é pautada também no consumo das massas. Tá? Nós vamos até chegar nesse ponto aí. Quem está muito dentro desse momento países como os nórdicos, Finlândia, Noruega, né, Alemanha, Estados Unidos, China, Coreia, Japão. Esse povo está lá na frente, nessa última fase da Revolução. Então eles estão
no 12. Então, a gente vê essa ascensão dessa última fase aí, na qual a gente está falando. Operário versus burguesia. Aqui vai chegar um ponto muito interessante na Revolução Industrial. Pessoal, isso aqui é só a parte introdutória. Depois na volta eu falar tudinho, tá? O que acontece? Os operários passam a brigar com a burguesia. Passa por quê, professor? Porque eles querem melhores condições de trabalho. Eles querem melhores salários, porque os caras começam a explorar. Por quê? O industrial, o que ele quer? Ele quer cada vez mais produzir mais barato. Então, os custos de produção, ele tenta diminuir o máximo que ele puder. Por exemplo, custo de produção com matéria-prima. Então, se ele compra aqui matéria-prima num preço, tem um outro vender mais barato, eu vou comprar do mais barato. Por quê? Eu posso fazer meu produto mais barato, vender mais barato ou aumentar meu lucro. Se eu contrato alguém aqui que faz para mim um produto, e aí depois esse alguém tem outro que é mais barato, então eu vou abandonar esse, vou colocar esse. Então começa a ver isso. Então a briga, né, começa a surgir, porque há uma exploração muito grande do industrial em cima do trabalhador, e o trabalhador começa a brigar. A gente vai falar sobre isso, inclusive, nessa aula. Tá? Exploração e desvantagem. Vai haver o êxodo rural. Por quê, pessoal? Porque, o que é o êxodo rural? O povo sai do campo, vem para a cidade. Por que vai haver o êxodo rural? O cara trabalha no campo, certo? Ele trabalha no campo, ou ele tem um pequeno sítio. Ali ele trabalha para sobrevivência. Com a Revolução Industrial, as cidades vão aumentar o tamanho, pessoal, vai ficar gigantesca. E o cara que mora na cidade, você produz sua comida? Vamos conversar comigo aqui. Você produz sua comida? Você planta aí na sua comida no seu quintal? Tudo que você tem, você produz? Tudinho, sua roupa? Pois é, o povo praticamente naquela época produzia, né? No século XVI, século XVII, século XV, XVI, comprava-se muito pouco, quem era o povão. Tá? Só os ricos tinham esse tipo de coisa. E aí o que aconteceu? Com a Revolução Industrial, houve a necessidade de produzir para o povo da cidade. E quem tem capacidade de produzir em grande escala? O grande agricultor. O que esse grande agricultor faz? Ele compra essas terras, fala cercamento de terra, ele compra essas terras, ele expulsa esse homem do campo, ele abarca essa terra, faz com que essa terra seja uma propriedade capitalista, para ele produzir lã, para ele produzir comida, gado e tal, né? E aí ele vai, então, fazer com que o homem do campo vá para a cidade. O que esse homem do campo vai fazer na cidade? Procurar melhor de vida, né? Você sai daqui da cidade para caçar emprego na fazenda, para trabalhar lá de capinar lá, sei lá o quê, de subsistência, você não sai. O que você faz? Você vai procurar emprego na cidade. E isso, então, ocorreu naquela época. As pessoas passaram a ir para a cidade procurar emprego, e vendia suas fazendas ou abandonava esses locais, e aí o industrial tomava conta, o grande fazendeiro, que ele passa a ser também um capitalista, né? E ele passa a produzir para alimentar esse povo que está vindo para a cidade, tá? Condições precárias das fábricas, aí nós vamos ter vários, no período primeira, segunda Revolução Industrial, logo vem a Organização Mundial do Trabalho, logo vem a ONU e outras coisas que vai regularizar isso. A gente tem legislação trabalhista no mundo inteiro, existe direitos trabalhistas no mundo inteiro, no qual trabalha para poder não ter isso aí. Tensão entre classes, como a gente falou, cartismo e ludismo, direito através da política, vai ter cartas, cartazes, a briga, né? Na Inglaterra, o ludismo é quebradores de máquina, a gente vai falar um pouco sobre isso. A Revolução Inglesa passa a burguesia a tomar conta nesse período dos governos, como na França, na Inglaterra e nos países industriais. E a consequência, né? O crescimento desordenado, poluição ambiental, nós estamos vendo aí a poluição ambiental e várias outras coisas, ameaça no futuro da vida na Terra, no qual também já é algo que a gente está estudando. Mas é muito interessante. A indústria 4.0, essa nova indústria, ela se pauta na preservação do meio ambiente. Então é algo muito interessante, o país que tem, como o Brasil, meio ambiente. Nós conseguimos produzir e ter grande força, né? Então essa indústria 4.0 também entra dentro dessa questão ambiental. Vamos lá então, pessoal. Já tem 20 minutos de aula. Ô, cacete, eu queria uma aula rápida. Tá? Revolução Industrial, características gerais. Vamos lá. Produção industrial em larga escala voltada para o mercado mundial. Então, larga escala, eu produzo muito. Né? O produto artesanal, o cara pede para você, você produz para ele um sapato. Pronto. O produto manufatureiro, você já produz em uma escala maior,
né? Só que o industrial, como é a máquina que faz, enquanto a manufatura faz 10, a indústria faz 100 num dia. Vai embora e fica muito mais barato. Especialização das tarefas, cada um vai passar a especializar naquela parte. Se eu sou bom para passar o fio numa máquina, eu sou isso. Se eu sou bom para pôr solo, é isso que eu vou fazer. Utensílios de máquina, mecanização da indústria, relação social, burguesia versus proletariado, começa a ter essa briga de classes. Sistema econômico, capitalismo industrial, tá? Nós temos capitalismo comercial, capitalismo industrial, e agora começa esse capitalismo forte, né? E a Revolução Industrial implanta o capitalismo mesmo, tá? Implanta o capitalismo e o negócio agora não deixa de ser assim. Construção de estrada de ferro, locomotivas, vagões, navios e máquinas industriais. Pessoal, a distância vai encurtar. Ah, professor, mas daqui em Goiânia vai ser a mesma distância toda a vida. Sim, mas para você sair daqui para Goiânia nos anos 30, você demorava 2 dias. Sério. Você tinha que dormir, vir de cavalo. Sério. Ou mais, hein? Ou mais. 2 dias. Pensa bem. Hoje, com a evolução das coisas, de tudo que está rolando, quanto tempo você demora para ir em Goiânia? Tem gente que faz com 1h30. Né? Então, o tempo e a distância, de certa forma, há um encurtamento, né? E com antigamente o povo ia a cavalo, carro de boi, né? Demorava pra caramba, estrada ruim, tudo aquela bagunça. Agora não, locomotiva, vai rápido, né? Navios a vapor, você demorava 2 meses para chegar na Europa, agora é muito mais rápido. Naquela época nem se fala, né? E aí o negócio vai avançar pra caramba, beleza? Tá. Vamos lá então. Outra coisa interessante aqui, galera, etapas da industrialização. É o que a gente vai falar. Existia primeiramente a indústria artesanal, quando o artesão tinha o domínio de toda a produção, matéria-prima até o produto final. É um cara que faz aí um serviço artesanal, né? Hoje nem isso a gente tem. A selaria, que faz uma sela de um cavalo, é um produto já industrial, né? Muita máquina para se fazer o processo, nem todo mundo faz alguma coisa. Mas antigamente um cara que pega desde a matéria-prima e até o final dela, do produto dele que faz, é a indústria artesanal. Então ele demora um dia para fazer, né? Se o cara, uma sela de um cavalo, se for um artesão, demora um dia. Se for uma indústria de manufatura, ela faz umas 10, 20 por dia, tá? Agora, se for uma indústria, ela faz 100 mil por dia. É isso que eu quero que vocês entendam, né? Manufatura. O artesão se reúne em oficinas, havia uma divisão do trabalho. Um faz uma parte, outro faz outra, outro faz outra, outro faz outra. Mas usa o quê? Só ferramentas manuais. Porém, instrumentos de trabalho eram manuais e o ritmo de trabalho é imposto pela força humana. E aí, com a Revolução Industrial, vai ter a mecanização, a maquinofatura. Máquina que fabrica. Uso de máquina a vapor, impondo o ritmo de trabalho operário e especialização da produção. Hoje, quase que tudo é dentro desse processo. O início, em 1698, Newcomen inventou uma máquina para drenar a água acumulada das minas de carvão, massa, isso. Ele precisava de uma máquina, porque antigamente era por nora. Você tinha que estar puxando e tirando, né? E ele então inventou uma máquina a vapor para fazer o quê? Para bombear essa água. E aí, patenteada em 1700 por James Watt, foi a primeira máquina movida a vapor. E aí os caras começaram a entender que, se isso aí pode bombear essa água, pode então mover uma polia. E movendo uma polia, a gente pode tocar para frente essa história, né? E aí nós vamos ter o pioneirismo inglês. Inventa a máquina a vapor lá e eles vão pegando e colocando ela nos outros processos de produção, né? Aí vai haver o acúmulo de capital na Inglaterra, porque ela já estava acumulando, porque ela já tinha manufatura há muito tempo, já vendia para o mundo inteiro. Lei de cercamento de terra, que era expulsando o homem do campo, tá? Disponibilidade de mão de obra, porque o homem sai do campo e vai para a cidade, ele vai trabalhar nessas fábricas, né? Então ele ganha pouco, ele precisa de trabalhar e tal e tal. Jazidas de minérios, por quê? O carvão que movia as máquinas a vapor era um carvão mineral, tá? Que você punha para queimar. Esse cara tira o carvão dentro da terra e punha para queimar nas locomotivas, em tudo quanto é máquina a vapor. E esse carvão é de florestas enterradas, de
bilhões de anos, e eles usavam muito, e lá tinha muito. Ela vai ter uma supremacia naval, a Inglaterra, e um comércio mundial, tá? Por isso que ela podia produzir, porque ela tinha para quem vender. Não adianta eu produzir um monte de coisa aqui se eu não tenho para quem vender. Ela tinha. E desenvolvimento tecnológico, desenvolvimento de quê? Cada vez mais as máquinas evoluindo e ia melhorando, a Inglaterra cada vez mais grande fornecedora de tudo isso. Fase da Revolução Industrial será a nossa próxima aula, mas eu vou falar aqui rapidinho para vocês para a gente poder ver. A primeira fase de 1760, limitada basicamente à Inglaterra, e vai ter a indústria têxtil. Ué, professor, mas é a indústria de pano? É, galera, você acredita? Pano. Por que pano? Porque o pano, né, vai impulsionar a Revolução Industrial. Por que o tecido? Porque o tecido é um bem de consumo não durável, bem de consumo rápido. Você compra roupa, depois daqui um dia você está fazendo roupa de novo, certo? Quantas roupas você tem? Várias, né? Então, a indústria de tecido, ela move tudo, certo? E ela é uma grande impulsionadora e ela que dá escala. Então, eles começaram no 12 vender tecido para o mundo inteiro, tá? Aperfeiçoamento da máquina a vapor, utilização do carvão e do ferro. Eles começam, então, a utilizar em larga escala. A segunda Revolução Industrial é 1860 a 1900. Espalhou-se pela Europa, América e Ásia, então esses países começam a ter a indústria também. Inovação tecnológica, eles inventam o aço, que é uma mistura de ferro com carbono. Geralmente é o carvão, né, que vai montar o carbono, vai fazer uma liga mais forte e mais durável, né? A eletricidade, tá? Eles vão inventar os motores elétricos, e o petróleo vai passar a ser usado para combustão interna. O motor do automóvel, né, no qual da combustão interna, e que vai substituir as máquinas a vapor. Tanto na indústria, né, a questão elétrica vai iluminar cidades, como nos automóveis, caminhões e tal, e navios. E o desenvolvimento das telecomunicações. Outra coisa interessante, começamos a ter comunicação via rádio. Primeiro telégrafo, depois rádio, né? Podemos conversar com as pessoas, né? E isso vai encurtar a distância, pessoal. Vocês não têm noção. E vai jogar longe, né? Eu lembro quando não tinha celular, pessoal, era telefone. Quando eu era pequeno, em minha casa tinha telefone, né? E quando fazia uma ligação, a pessoa ligava rapidinho, porque era muito caro, né? Olha, eu queria falar com o vizinho tal hora. Desligava. Era por pulso, né? E aí o que aconteceu? Eu saía correndo, ia lá avisar o vizinho que tal hora ele vinha, o vizinho lá para casa, esperava o telefone, conversava rapidão e ia embora. Hoje, você pega o celular, hoje fala com todo mundo, WhatsApp, pai, bola, né? Tinha um tal de telégrafo, fax, né? E depois foi inventando alguma coisa. Mas naquela época eu começo a desenvolver essas telecomunicações, interessantíssimo. Meados do século XX, traduz pelo impacto da tecnologia, microcomputador, microeletrônica, robótica, engenharia genética, isso aí já vão entrando já na nossa próxima. Energia nuclear e tal, e vai embora, né? Hoje tem muito disso. Bom, o que aconteceu com tudo isso? Quais foram os impactos imediatos da Revolução Industrial? Trabalho infantil, conforme a gente vê aqui, ó, né? Meninos trabalhando na fábrica, ninguém tinha o direito de escola. Isso vai acontecer depois, com as lutas operárias. E aí que vai falar, a criança tem que estudar primeiro, o Estado tem que garantir isso para ela. E o próprio capitalismo percebe que as pessoas têm que ter escolarização para ser melhor qualificado na hora da produção, né? Por isso você vai arrumar um emprego, o cara pergunta se você tem ensino médio, se não tiver, nem te contrata. Não, vaza, né? Nem quer saber, né? Porque a pessoa não sabe nem conversar, né? Então você tem que ter um pouco de conhecimento. Você tem curso de quê? Você faz um curso Senac, Senai e tal. Esses ficam querendo saber o que é, né? Porque naquela época era só a força de trabalho, é um trabalho muito repetitivo. Hoje não, hoje é a indústria 4.0. Né? Terceira revolução, nós estamos para a quarta. Então, se ficar com essa papinho aí de não estudar, você não vai arrumar emprego que presta. Você vai arrumar emprego estilo esses aqui antigos, né? A mulher passa a trabalhar o trabalho feminino, deixa de ficar em casa, ela passa a prover a família, né? Muitas mulheres pobres eram mães solteiras, então tinha que trabalhar, ia ela e os filhos, porque senão não comia, e começa a ter o trabalho feminino. Alta jornada de trabalho no início, o cara começava, tinha 12, 14, até 18 horas de trabalho por dia, tá? E assim você ganhava por dia, né? Vai acontecer a luta de classes, que é a luta entre patrões e empregados,
o ludismo. Chega no momento que a cidade está cheia de gente, tá? E não está tendo emprego. Então, cada vez era assim, você trabalha por R$10 o dia, o cara fala, não, eu trabalho por 8, então o cara contrata você. Por quê? Tá faltando emprego, então você trabalha por menos e tal. E aí o que aconteceu? Muitos operários achavam que estava acabando com o emprego eram as máquinas. Então eles começaram a quebrar as máquinas para que o patrão tivesse que contratar. Esse é o movimento ludista, um dos primeiros movimentos operários que teve. Isso aí gerou problema homérico, mas não são as máquinas que não dão emprego, pessoal. É a falta de qualificação, é a evolução. Nós temos um economista, existe um economista que chama Schumpeter, né? O Schumpeter fala que as crises existem porque não há evolução tecnológica, né? E aí o que acontece, pessoal? Formação da Union Trade, né? Movimento cartista, no qual eles vão lutar por direitos, vai entrar na política e tal, né? E a gente vai começar a perceber tudo isso. Beleza, galera? Então, pessoal, voltando para falar com vocês aqui, essa é a nossa primeira parte. Próxima aula a gente vai falar da Revolução Industrial, primeira, segunda e terceira fase, tá? E assim que a gente terminar, a gente já vai passar para outra parte, tá ok? Vamos fazer alguma atividade, outra coisa. Vamos passar para outra parte que a gente vai estar estudando aí. Beleza? Qualquer coisa, fala comigo. Eu estou à disposição de vocês durante a parte da manhã e durante a parte da tarde. Pode mandar mensagem, eu estou por conta de vocês, tá bom? Qualquer coisa, se precisar de dúvidas, fala comigo. Se precisar da gente ter uma aula ao vivo para tirar dúvidas, vocês falam que eu marco e aí a gente tem essa aula ao vivo. Valeu, galera. Senão fica muito grande esse vídeo. Falou para vocês. Até mais.